Deixa eu dar meu bom dia também aqui, o pastor Humberto Siqueira, que é presidente da Convenção Batista Nacional do Estado do Rio de Janeiro, também é pastor da Igreja Batista Monte Hermon. Bom dia, tudo bem, querido do Senhor? Bom dia, meu caro, uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma quarta-feira aqui, mais um tema importantíssimo. Sim. Daqueles que eu dou um conselho ao ouvinte, né? Para ele ligar aí para 456, mandar mensagem pelo WhatsApp, convocar para ouvir esse debate, porque o tema com certeza nos fará refletir muito. E graças e paz também aos nossos queridos amigos, debatedores. Sim. Não é você com essa função importante aí de mediar este debate, aos ouvintes que nos ouvem, que recebam tudo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Pastor Humberto Siqueira, o senhor está aí quietinho, anotando algumas coisas, e quando o senhor fica muito quieto, eu não vou dizer que é perigoso, mas é tipo assim, eu gosto de ouvi-lo, por favor, nós gostamos de ouvi-lo, por gentileza. E eu tô fazendo aqui o que é melhor fazer na vida, né? Embora anotando, sim, mas pela capacidade que Deus me permite ter, anotando e ouvindo, né? A participação dos colegas, ligadinho, dos amigos, né? Ligado, né? E os conheço muito bem, são anos de debate aqui e também de convivência, e eu sei que o que falam com certeza tem consistência de verdade. Mas vamos lá. Eu quero usar 2 textos bíblicos para tentar colaborar um pouquinho aqui nesse tema que, como já foi dito, eu iniciei até pedindo para que as pessoas, né, convidassem outras para assistirem, porque é um debate para a gente pensar. A pergunta que o pastor Eli terminou aqui, bíblica, sensacional, de Caim: onde está o teu irmão? Eu costumo brincar aqui, mas é verdade, viu? Eu recebo mensagem para pregar aqui nesse debate. Não tem nada pro domingo que vem, para quinta-feira amanhã. E aqui Deus abençoe. Vai aí um temaço, né? Um tema fantástico pra gente falar na igreja. Onde está o teu irmão? Uma das coisas, rapidamente aqui, que eu tava aqui anotando já dentro desse tempo, que o tema me levou a isso, sim, era a necessidade que a igreja tem hoje de pensar sobre ela mesma. Ela sempre fez isso, existem eventos que se propõem a isso, mas esse momento, usando muito o cenário político, que não tem como nós não falarmos dele, mas eu não vou entrar de maneira muito contundente nesse ponto, mas tudo que nós estamos vivendo agora, a crise que o debate propõe discutir, e ela se estende a vários setores da vida e da nossa relação com o mundo, então é o momento da igreja pensar. Eu tenho usado muito um texto de João capítulo 18:2, em mensagens, João 18:2, em mensagens, na minha igreja, com lideranças, se tornou até uma palestra para lideranças, em que o texto é muito interessante. Eu gosto dos detalhes do texto, né? E às vezes muito mais, sem nenhum demérito, pelo contrário, reconheço o valor das interpretações bíblicas, da hermenêutica, da exegese, reconheço. Mas eu gosto dos detalhes da prática, do que representa o texto para a vida prática. Está intrinsecamente ali nos detalhes. É isso aí. E eu vou parafrasear aqui João, de forma assim mais clara, né? Porque o texto vai dizer assim: e Judas, que conhecia aquele lugar, porque já estivera com Jesus lá antes, levou os guardas até lá. Ou seja, quando Judas participou daquele conluio para prender Jesus, ele já conhecia aquele. Agora, essa frase aqui, isso tá quase uns 2 anos na minha cabeça, essa frase, porque eu fico ruminando as coisas, né? Essa frase é sensacional. E Judas, que conhecia aquele lugar, ou seja, porque já estivera, Jesus levou ele para lá. Se você voltar no contexto, é o mesmo lugar que Jesus chama os discípulos de amigos. João 15:15. Olha isso. É o mesmo texto que Jesus diz para eles: olha, vocês vão fazer coisas iguais e maiores do que as que eu fiz. São textos que mostram que Jesus naquele lugar se revelou amigo, líder, não é? Um mestre, muito mais do que um mestre, porque quando ele diz em João 15:15, ele vai dizer assim: olha, vocês não são servos, o servo não sabe o que o seu senhor faz, vocês não são amigos, tudo que o meu pai me confidencia eu compartilho com vocês. São frases fortes de Jesus. Muita coisa. Se voltarmos um pouquinho no próprio 15, João 15, no 7, ele vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem em meu nome, meu pai vai fazer. Ou seja, também ali ele está mostrando um caminho. São ensinamentos, são riquezas que Jesus compartilha com eles ali. E o texto diz que é exatamente o lugar onde Judas vai levar as pessoas para prenderem Jesus. O que esse texto de João 18:2 provoca na gente? Uma reflexão. O que nós temos feito da igreja evangélica? O que temos feito na igreja evangélica, da igreja evangélica? E aí, esses textos aqui, eu não estava nem pensando nisso, não é? Veio agora, por inferência, mas eu vou às referências bíblicas para o que eu quero sustentar aqui de forma bem objetiva. O primeiro é um texto que eu tenho usado muito, e Monte Hermon está usando esse texto esse ano todo,
que está em Lucas 2:10. Lucas 2:10. Quando o anjo se apresenta àqueles pastores que estão no campo, vamos lá, era uma época de crise. Sim. Era uma crise. O governante era Herodes. Esse camarada era muito ruim. Sim. Além de ter matado muitas pessoas, sábios, há quem diga, os historiadores, que ele matou a própria sogra, matou o cunhado, pode ter sido ele o causador da morte da própria esposa. É Herodes também que tinha relações incestuosas. Era um cara inescrupuloso. Era um governante terrível para os judeus, a serviço do Império Romano. Então era um defendendo momento... a qualquer custo o seu reinado. Ele queria saber onde Jesus ia nascer para matar o menino. E ele baixa um decreto. De 2 anos para baixo, o menino nasceu, mata. Todo mundo. Não precisa falar mais nada. Sim. Então perceba que era uma época de muita crise. Os pastores estão no campo, segundo o registro de Lucas 2, na vigília da noite, cuidando de suas ovelhas. E era perigoso. Além das bestas feras, era uma época de muito medo, muito ladrão, muito assalto. Era uma inquietação naquele lugar. E aí o anjo aparece. Os pastores se assustam de noite, aquela luz, sim, não é? E uma manifestação que eles não estavam acostumados. O anjo aparece e diz assim: olha só, não temais, porque eu trago uma boa nova. É a primeira referência bíblica que eu quero deixar. O que a igreja tem que fazer? Pregar as boas novas. Isso Jesus já disse há 2000 anos atrás. Mas não precisa de 2000 anos atrás, não. Essa profecia foi dada muito antes de Jesus nascer. Já era dito isso, que ele viria trazer as boas novas. O que a igreja tem que fazer? Pregar o evangelho de Cristo. Ela não pode se misturar com as coisas que o mundo está tendo uma tendência. As tendências mundanas são terríveis. E isso não é de hoje, não tem novidade nenhuma. Eu estou citando um texto de 2000 anos atrás, a época de Jesus. A inquietação, a crise. E a crise, ela atendia todas as esferas. Atendia a esfera espiritual, porque os judeus religiosos estavam sendo cerceados dos seus direitos, até de servir a Deus da maneira que deveria servir. Estavam pressionados. Tem uma promessa de um Messias vindo para salvar o povo, mas a vinda desse Messias causava também inquietação, porque por causa dessa vinda morreram pessoas. Olha que coisa confusa. Quer crise maior do que essa? Existia uma crise política. Jerusalém, os judeus, de modo geral, estavam dominados pelo Império Romano. E nessa região aqui, quem comandava era esse camarada ruim demais. O Império Romano também causava problemas, crises financeiras, porque eles pagavam impostos altíssimos. Muita coisa. Todo mundo conhece isso. Você quer crise maior do que essa? E qual é a notícia do anjo? Não temam, eu trago boas novas. Qual é a boa nova? O menino nasceu. O que a igreja tem que fazer é proclamar o evangelho de Cristo. O problema é que não se proclama mais o evangelho de Cristo. Se proclamam tantas coisas, se ensinam ferramentas, caminhos, modos, formas, estratégias mirabolantes de crescer, de fazer acontecer. Mas caráter de Cristo, e o pastor Walter começou aqui dizendo isso, a igreja tem feito. Mas, sincero, honestamente, eu faço aqui a parte um pouquinho pior. Não tem feito como deveria fazer. O senhor já vai um pouquinho mais. Mas não tem feito. Eu vou te dar uma prova que não tem feito. Quando eu vejo a igreja evangélica, líderes evangélicos, povo, pessoas comuns, mas evangélicas, que dizem crer no Senhor Jesus Cristo, se aliando em comum acordo com iniciativas para atingir a igreja, aí eu não posso aceitar. Para tudo, né, pastor? Para tudo. E nós temos visto isso. Pessoas que estão se levantando com mídia, com exposição nacional para defender coisas bíblicas. E a igreja entra num choque que eles não percebem que não é ideológico político, é religioso, é espiritual. É uma batalha, meu irmão. Estratégico. É estratégico. A igreja nunca teve uma chance tão grande de pregar com liberdade no sentido de exposição. Não é? Essa eleição favoreceu muito a igreja evangélica nesse sentido. Mas você percebe que tem pessoas que se colocam contra. Aí, eu vou dar outra referência bíblica já para convergir para um final e concluir. Pois não. Romanos 12. O pastor Eli citou aqui. Eu vou pegar no início. Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. E o meu entendimento foi transformado pelo quê? Por uma estratégia? Por um ensinamento de qualquer profissional, por mais gabaritado que seja? Por um livro de autoajuda? Não. Por 25 formas de ter o sucesso? Não. A renovação do meu entendimento é através da palavra de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que é a vontade soberana de Deus, que é boa, agradável. Então eu preciso, o que a igreja precisa? Primeiro, já dei a referência bíblica, Lucas 2:10, pregar as boas novas de Cristo. Segundo, as boas novas trazem revolução, sim, trazem transformação, mas sobretudo trazem libertação. Eu preciso, pela renovação do meu entendimento, pregar o evangelho de Cristo. E a igreja precisa ficar atenta a isso. Ela não pode seguir no mesmo ritmo que a sociedade, e às vezes faz isso. Quando eu percebo uma coisa que surge lá fora, a igreja importa isso para dentro dela porque é comercial. Normalmente.
Porque dá ibope. Por exemplo, quer ver? Eu vou aqui arrumar problema, mas tudo bem. Não, o que é isso? Problema, não? É um probleminha básico, mas não pega ninguém, não. Básico. Tá bom. Camarada tá dirigindo o culto. Tá dizendo que é básico. Camarada tá dirigindo o culto, aí ele fala assim, tira o pé do chão. Você escuta isso aonde? Onde você escuta isso? Em festa mundana. Sim. Quando você percebe sai do chão. Ué, quando você percebe o culto evangélico. É o bonde do pastorzão. Aí, se alguém pega isso aí. Opa! Pastor, olha, pista de dança gospel. Eu ia entrar nisso aí. Aí você pega coisas que são mundanas e traz pra dentro da igreja. E sabe qual é a defesa? Ah, não, porque nós temos que nos modernizarmos. Né? O jovem hoje não quer mais isso. A justificativa é essa. Me fiz de fraco para ganhar os fracos, sim, mas nunca envergonhando o evangelho. Então eu não preciso importar nada do mundo para converter as pessoas por um único motivo. Meu irmão, vamos citar aqui, para não falar de Batista, Igreja Assembleia de Deus. Igrejas que mantêm a mesma estrutura de louvor, de culto e até os seus costumes, que eu não estou aqui para discutir, e suas doutrinas, não estou aqui para discutir. Agora, levaram e levam milhares de pessoas a aceitarem Jesus com simplicidade. Eu corroboro as palavras do pastor Walter. Tem muita igreja séria que não faz uso de estratégia mundana, que não vai buscar lá nos Estados Unidos como é que está funcionando. Meu irmão, é buscar forma de adorar a Deus em outro país, é buscar forma de adorar a Deus lá no mundo, adorar a Deus. Não precisa disso. O que converte, o que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E ele não precisa importar nada do mundo. O que as pessoas precisam lembrar é o seguinte: são boas novas, mas essas novas foram ditas e foram anunciadas há mais de 2000 anos atrás. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu sou uma pessoa feliz e brinco, né? Louvado seja Deus por isso. Rapaz, vamos ser batista, eu vou te falar um negócio, né? A aula do mestre aqui, é dito que aqui é um seminário no ar. E o que o pastor Eli acabou de falar, rapaz, é de uma profundidade. Contra a história da predestinação que já tinha sido dito pelo pastor Walter também habilmente, né? Por isso que eu aprendo com esses homens de Deus. E aí ele diz o seguinte: e que às vezes as pessoas acham que é polêmico. Não é, mas não é polêmico, não. Eu sempre digo que é simples. É igual a história de perde, não perde salvação. É igual essas, pra mim é simples. Porque se eu olhar com a ótica humana, eu vou mandar muita gente pro inferno. Só que eu não posso decidir salvação pelo entendimento humano, porque é dom dado por Deus. E aí, para não entrar nesse mérito, porque não é o caso, só para não atrapalhar o pastor Eli na fala dele, que foi perfeita e foi assim, mas crucial e foi, né, categórica, mas foi certinho. Ele disse assim: se existe predestinação fatalista, a Bíblia é mentirosa, porque diz que Jesus veio ao mundo, não é? Veio, morreu para salvar o mundo, não é isso? Sim. Que ele morreu para salvar o mundo. Já sei. Tem exegeta de plantão, mas esse mundo aqui no grego é outra coisa, porque os caras têm saída dele, mas vamos deixar isso pra lá. Sim. Vamos voltar ao ponto de discussão aqui, que é legal. Se bem que essas discussões muitas vezes é que enfraquecem a igreja para enfrentar a crise do mundo. Ela se enfraquece com essas coisas. Excesso de divisão de pensamento. Excesso de divisão. Olha, lá vai eu com as minhas repetições. Qual é o grande problema? E de novo, tudo que foi dito aqui pelos pastores corroboram isso. Como a igreja enfrenta a crise no mundo se ela vive muitas crises internas? E uma delas foi dita aqui pelo pastor Eli. Cadê o seu irmão? Pergunta de Deus para Caim. Nós não estamos preocupados uns com os outros. Na realidade, como eu disse, vou ser repetitivo. A igreja vive hoje um momento de competição. Competição. Você tem uma igreja num lugar, 48 anos, chega uma outra igreja no mesmo lugar e diz que agora chegou o evangelho de Cristo de verdade. Agora, né? Agora, não é? Tô falando de Monte Hermon, 48 anos, mas tem igreja com 100. Ou seja, tudo que foi pregado antes não existe. Sim. Vamos tornar a coisa um pouco mais fácil? Eu sou pastor há 18 anos, pastor Eli há 34, pastor Walter 45. Meu Deus do céu, 45, quase a minha idade. Esses homens estão pregando o evangelho. Quantos pastores, quantas igrejas, quantas pessoas? Aí eu vou chegar agora dizendo que eu sei de tudo? Que eu vou revolucionar o negócio? Então quer dizer, a competição às vezes está entre a gente, um querendo ser melhor do que o outro. A mão de Deus está aqui. Ah, não está lá não? Você entendeu? Não. Aí Deus está nesse lugar. Deus, não, lá, como é que era a sua vida naquela outra igreja? Não, lá eu estava arrasado, com depressão, mas não tinha nada. E agora, como é que você está? Agora eu tenho barco, agora eu viajo para os Estados Unidos, vou para Disney, agora eu tenho 3 empresas, tenho carro zero, tenho lancha. Você está vendo? Quer dizer, competição, um querendo tirar a igreja, querendo tirar membro da outra igreja. Os caras chegam numa cidade, abre. Né? Não vai pro mundo. Os caras chegam numa cidade, abre lá audição pra músico, não quer saber do pastor da igreja que o cara vem. Então, quer dizer, assim, a coisa tá meio competitiva entre a gente.
Sendo arguído por uns pastores essa semana que vieram me perguntar a respeito de apoio que eu dei algumas pessoas, eu disse o seguinte: eu não tiro ninguém da igreja de ninguém, não faço isso. O dia que alguém disser assim, pastor Humberto Siqueira patrocinou ou participou da divisão de uma igreja, você pode ter certeza, pode me internar que eu tô louco. Porque eu jamais participaria de divisão. A palavra rebelião vai sempre me lembrar Lúcifer. Agora, eu tenho que ter cuidado. O que nós precisamos fazer é cuidar daqueles que ainda não conhecem Jesus, pregando a palavra dele. A igreja não pode se enfraquecer brigando entre ela mesma, disputando um com o outro, quem tem mais, quem é melhor, quem não é. É uma competição louca, insana. E aí, como que uma igreja que está em crise interna vai conseguir ajudar ou de alguma forma ser relevante numa crise externa que vem para dentro da igreja? Vou de novo. E aí me perdoe, porque talvez o ouvinte fale, pastor Humberto, não é bem assim não. Existe, gente. Eu aprendi um negócio aqui com o Eliel do Carmo. Um abraço a você, meu mano. Boas férias. Amanhã ele está de volta. Amanhã você está de volta. Que Deus te abençoe, você e as meninas aí carinhosamente. Mas eu sempre ouvi uma coisa do Eliel aqui, quando alguém fala, vocês vão lá falar mal de pastor. Ele falou, opa, de pastor não. Sim. Então, o que nós fazemos aqui não é julgar ninguém, porque nós mesmos precisaríamos ser julgados. Claro. Nós o que fazemos aqui é refletir, é conversar, é pensar. Se não for assim, não tem sentido. Não tem sentido. O negócio aqui não é julgar ninguém, falar mal de ninguém, é nós pensarmos. Eu saio daqui, olha, eu tô dizendo com toda sinceridade, quantas vezes eu saí daqui convencido de que um posicionamento meu anterior era errado, porque eu vi colegas. Quantas vezes? Os sábios mudam de pensamento, os tolos... Exatamente, tu falou tudo, é isso aí, perfeito, então a gente se permite pensar. Não é o ataque por atacar, é pensar. É a gente confrontar aqui e, na realidade, buscar o construtivo. Eu vou voltar, porque essa história é antiquada, esse papo é antiquado. Minha gente, não muda porque o ser humano não muda, os problemas são os mesmos. Vamos voltar à origem de tudo. Se nós falamos hoje que o culto é uma bênção, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, o culto foi uma bênção. Pastor, o culto não podia não terminar. No início de tudo, o relacionamento de Deus com Adão e Eva era perfeito, culto todo dia. E o texto diz que na viração do dia ele se apresentava. E eu tenho para mim que na realidade eles viam Deus face a face. Todos os dias Deus se apresentava, Adão e Eva cultuavam, se relacionavam, conversavam. Quando é que deu problema? Quando houve uma interferência externa, porque o mal já existia. Sim. A serpente, personificação de Lúcifer, não é isso? Sim. Vai se apresentar e vai conduzir a mulher e o homem ao erro, a desobedecer a Deus. Isso acontece até hoje. O que nós precisamos parar para pensar, e talvez, com toda sinceridade e humildade, sinceramente, o que a gente precisa parar e pensar é o seguinte: até que ponto a igreja tem se deixado influenciar pelo mundo? Por influências externas. Por influências externas. Não é isso? Porque o problema começou aqui. Desobediência. E não é simplesmente desobedecer, não. É permitir que o mal entre, influencie. O que a igreja precisa parar e fazer é olhar e pensar o seguinte: o que tem dentro da igreja que não é da igreja, que veio do mundo? O que estiver dentro da igreja, que não é da igreja, que veio do mundo, vai causar estrago. Eu não enfrento crise se eu não me tratar primeiro. Eu acho que essa é uma reflexão bem contundente para o final do programa. Quero agradecer a sua presença, pastor Humberto Siqueira, que é presidente da Convenção Batista Nacional do Estado do Rio de Janeiro e também pastor da Igreja Batista Monte Hermon, que fica em Teresópolis, rua João Pedro, 605, São Pedro, 605, em São Pedro, Teresópolis. Suas considerações finais, por gentileza. Pastor. Eu encerro como começo, porque a repetição é didática, né? E ela ajuda a aprender. É momento da igreja pensar nela mesma, olhar para dentro, antes de tentar enfrentar a crise que ela deve enfrentá-la. E citamos aqui o texto de Romanos, capítulo 12. É o texto aqui que eu vou insistir. João 18, 2. Não é o que nós estamos fazendo do lugar para onde Jesus nos levou. Judas transformou um lugar de intimidade em lugar de traição. E é isso que a gente deve pensar. E esse pensamento não deve ser segundo aquilo que eu acho ou que eu sinto, mas é o que a Bíblia manda fazer. Sim. E aí vamos usar Mateus 22, 34 ao 40, que é a regra de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso refletir o que eu tenho feito dentro da igreja a partir desse texto. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E a partir desse texto de Mateus, eu preciso refletir o que eu tenho feito dentro da igreja. Aí nós vamos pensar na crise que está lá fora. Amigo, certo. Um abraço aí, Deus abençoe em tudo. E sempre. Abraço a todos os pastores e obrigado aí por essa oportunidade de tê-los aqui.